Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a esse nosso quarto e último encontro da minissérie em gestão industrial, que é uma realização da Value Chain Consultoria e da Arete Management Consulting em parceria com a CIG. Me apresentando rapidamente, a gente tem algumas pessoas novas, né, que estão entrando todo dia, então eu me chamo Ana, eu sou sócia, sou uma das sócias da Value Chain Consultoria, junto com o Guilherme, que também trabalha comigo. Nós temos experiência aí de mais de 10 anos na área de gestão de operações, eu mais focada na gestão industrial e o Guilherme em Supply Chain Planning. E falando bem rápido sobre a Value Chain Consultoria, nós atuamos em duas áreas. A primeira é a área de Supply Chain Planning, onde a gente assessora nossos clientes nos processos de forecast, S&OP, SNOI, PCP, DRP, gestão de estoques, control tower e flexibilidade. E a outra área, que é a gestão industrial, onde a gente atua com ferramentas de Lean Manufacturing, layout, programas de redução de custo, programas de melhoria de produtividade e as ferramentas básicas, né, e que são bases da manufatura de métodos e tempos. E a gente assessora e presta serviço para os nossos clientes através de consultoria, capacitação e capital humano. Comentando, fazendo um overview sobre a minissérie, né, esse é o nosso quarto capítulo, então a gente já teve gestão industrial, um overview com o Mário, diretor da Arete, Lean na gestão da rotina com o Rafael, da Volvo, ontem com o César Schmidt, eficiência na produção, e hoje a gente vai tratar sobre a preparação da indústria 4.0 com o André e o Malucelli, da Whirlpool. Comentando sobre a estratégia de hoje, a gente vai passar como ontem, a gente passa uma abordagem rápida sobre alguns conceitos da indústria 4.0, alguns conceitos para a gente alinhar, e depois a gente passa para o André e para o Malucelli para a gente realmente comentar na prática e a experiência deles sobre o assunto, tá bom? Então, rapidamente, para a gente entrar, né, e contextualizar como é que vem vindo a evolução da indústria, né? Então, a gente começou lá no 1780, que veio a primeira revolução, que foi aquela época dos teares mecânicos, muito focada na indústria têxtil e o início de um conceito de indústria, né, formação dos processos. Depois, quase passando 100 anos, a gente veio para a segunda revolução industrial, que veio muito forte a época da eletricidade, produção seriada, produção em massa, a época do Fordismo, né? Acho que todo mundo que já passou aí teorias de Lean lembra dessa época de produção em massa. Depois, a gente veio para a terceira revolução industrial, que veio muito na era da eletrônica, começou com a internet, um pouco de automação, trazendo os robôs para as indústrias. E agora a gente está nessa última era, que é o que fala da quarta revolução e que comenta sobre as fábricas inteligentes. Quando a gente fala dessa quarta revolução, o que é isso, né? O que o 4.0 ele traz? Então, com base no BCG, que é eles desenharam esses 9 pilares, né? Que eles são a base da indústria 4.0. Então, a gente fala dos robôs autônomos e inteligentes, a questão da nuvem, internet das coisas, segurança cibernética, manufatura aditiva, a integração dos sistemas, tanto vertical como horizontal, realidade aumentada, simulação virtual e o Big Data. Mas aqui o que também a gente quer trazer para vocês é que quando a gente fala da indústria 4.0, não é algo que vai ser só no chão de fábrica, ela vai ser algo que vai extrapolar realmente o chão de fábrica e a gente vai atingir esse contexto end-to-end. O que é isso? É desde do meu cliente até o fornecedor, né? Conectar toda essa cadeia com tecnologias inovadoras. E o que é o impacto, né? Quais são os impactos que a indústria 4.0 vai trazer para as empresas, né? Para as organizações? Claro, uma melhoria de processos, porque vai ser algo... Você vai ter muito mais agilidade, vai operar em tempo real, só que também a manufatura ela vai precisar ser muito mais flexível e toda a operação vai ter que estar mais integrada entre os departamentos. Outro ponto é também a questão do desenvolvimento de produtos. Ele vai precisar ser um ciclo de desenvolvimento muito mais rápido do que o tradicional. Por quê? Porque hoje a gente, até como consumidor, a gente está mudando o nosso comportamento e a maneira com que a gente compra e o que a gente quer de uma maneira muito volátil, né? Então, o que eu queria ontem eu já não quero mais amanhã, e a gente também está agora com essa questão de comprar online, pelo celular, então isso está impactando diretamente a característica do produto e as empresas vão ter que se adaptar nesse ponto. Outra questão é a questão também do novo modelo de negócio, porque como se opera hoje, provavelmente não vai ser a mesma coisa quando a gente estiver falando dos conceitos de 4.0 aplicados na prática. Então, as empresas vão precisar rever o seu plano de negócio
e algumas vezes até mudar a sua característica e o seu propósito. Outra coisa que não tem como não sofrer o impacto é a questão dos postos de trabalho. Então, com a automação, a gente vai ter um impacto nas posições, né? Vai ter impacto em redução de mão de obra, mas em contrapartida, a gente vai trazer outras posições, só que vão exigir cada vez mais habilidade, competência, né? Maior qualificação da mão de obra. E, por fim, a gente vai ter cada vez mais essa interação homem-máquina e também máquina-máquina, porque as máquinas vão passar a se comunicar, passar a enviar mensagem de uma para outra e tomar decisões. Então, a gente vai ter cada vez mais esse contato máquina-máquina. E como é que a gente vê, né? A gente entende sobre esses conceitos e os pilares da indústria 4.0 e como é que o Brasil realmente está nesse contexto? Então, hoje, quando a gente, uma pesquisa da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, ela traz uma informação que apenas 48% da indústria brasileira, ela utiliza alguma tecnologia digital. Atualmente, menos de 5% das empresas do Brasil, elas podem ser conceituadas como 4.0. E muito em função disso, porque hoje o Brasil ocupa a 69ª colocação no Índice Global de Inovação. E a gente também vem vendo, né, a indústria, se a gente for ver a evolução da indústria ao longo dos anos e a representatividade dela no PIB, ela vem caindo. Então, se a gente for pegar os últimos dados aí de 2016, a indústria representa apenas 12% no PIB do Brasil. E uma pesquisa feita aí pela McKinsey, ela projeta que 60% das atividades que são realizadas hoje terão pelo menos 30% automatizados até 2030. Então, a gente tem alguns impactos que a indústria 4.0 vai trazer para as empresas, porém, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, ela trouxe uma expectativa e ela fez uma análise que o potencial de redução de custo no Brasil com o conceito de 4.0 tem um potencial de 73 bilhões por ano. Então, as empresas que começarem a utilizar os conceitos do 4.0, a possibilidade e o potencial de redução de custo é muito grande. E quando a gente pensa assim, qual que é o caminho, né, para se traçar, né, para o roadmap que a gente precisa construir para começar a trazer esses conceitos de 4.0 para a indústria, né? Quando a gente vê todos aqueles pilares, a grande tecnologia que precisa, a gente vê que o caminho é longo. Mas a gente trouxe aqui uma frase do Buda que a gente precisa dar um primeiro passo. Então, a empresa precisa começar com alguma ferramenta, começar com o primeiro plano, para poder realmente trilhar todo esse caminho. E a gente está trazendo aqui para vocês uma sugestão, né, de 4 passos, com base no que isso também que o Senai desenhou. E o primeiro passo seria o quê? Enxergar os nossos processos produtivos e começar a realmente deixar eles mais robustos e com menores desperdício. E o que seria isso, né? A gente precisa de ferramentas conceituadas e já consagradas como Lean, Six Sigma, WCM, porque não adianta a gente só pensar em automatizar se a gente não tem uma fábrica enxuta. Então, um dos principais objetivos do Lean é realmente aumentar a rentabilidade, isso é o objetivo de todas as indústrias. Com isso a gente precisa, como é que a gente aumenta a rentabilidade? A gente precisa aumentar o giro. O que é aumentar esse giro? É fazer com que esse processo de compra, produção e venda, ele seja o menor possível, né? Então, que o nosso lead time seja o menor possível para que a empresa tenha uma maior rentabilidade. E como é que a gente reduz o lead time? Através da eliminação dos desperdícios. Isso aplicando ferramentas básicas do Lean. A gente não está querendo trazer aqui que precisa ser uma empresa já no Blue Sky Vision, mas ela precisa ter essas ferramentas e os seus processos muito bem mapeados, porque a gente não quer automatizar o desperdício. Então, antes de pensar em qualquer passo para o 4.0, é muito importante a empresa mapear os seus processos e buscar eliminar os desperdícios. O segundo passo, que vai ser inevitável, é a qualificação das pessoas, porque não é só trazer automação e investimento. A gente vai precisar qualificar as pessoas porque elas vão continuar na empresa, elas vão ser ainda os tomadores de decisão. E toda essa era de digitalização, né, ela vai trazer muitas oportunidades para os negócios, vai permitir muito mais agilidade e flexibilidade.
Só que ao mesmo tempo também vem um pouco dessa onda de temor, né? E as pessoas ficam se questionando como é que vai ser minha função no futuro? Será que essa função ainda vai existir? Quais serão as transformações que ela vai sofrer? Então, pegando também com base no BCG, eles endereçam assim, quais são os principais desafios que a empresa precisa tomar no início, né, dessa jornada para o 4.0. O primeiro é realmente qualificar as pessoas, né, com essas novas tecnologias, né, trazer essas novas habilidades digitais. E um exemplo é a metodologia ágil, que é algo que já está aí, as empresas já estão utilizando, mudar daquele método tradicional de gerenciamento e aplicação de projetos para metodologia ágil. Outra coisa que vai ser inevitável é a questão da gestão. Então, o estilo de gestão vai ser muito diferente do que a gente estava acostumado. A gente vai precisar migrar desse top-down para algo muito mais colaborativo entre os departamentos e dentro do departamento e nos demais, né? Toda essa colaboração. E também vai ser inevitável contratar novos talentos que já tenham essas habilidades digitais. Só que quando a gente fala desses talentos, tem um ponto aqui bem importante, porque a gente está falando de uma nova geração, que é essa geração do milênio, geração Z, né? Então, as empresas também vão precisar se adaptar, porque esses profissionais, eles têm outras expectativas, outras orientações. Então, a empresa vai precisar mudar o seu conceito e ver formas de atrair e reter esses profissionais, porque não vai ser da mesma forma como que a gente fazia, né, até o passado. O terceiro passo que a gente traz aqui é assim, antes da gente começar a pensar numa tecnologia muito evoluída, começar a pensar ali, a gente está falando de realidade aumentada, simulação, a gente comenta aqui para começar com uma tecnologia simples, né? Alguma tecnologia que já está disponível no mercado e de baixo custo. E um exemplo que a gente traz aqui, que eu acho que já é algo bem difundido em todas as empresas, é a questão da aplicação do MES, né? Que é uma ferramenta que consegue integrar todo o sistema, né, de chão de fábrica com o sistema ERP da empresa e com isso permitir, né, essa comunicação online e agilizar a tomada de decisão. E qual seria o benefício, né, da empresa trazer o MES, né, começar a implementar o MES? Então vamos pensar num processo que está rodando e simplesmente teve um problema, né, teve uma anomalia e ele parou. Então normalmente até solucionar o problema a gente tem um tempo de percepção, analisar o que aconteceu, tomar uma decisão e realmente implementar, né, solucionar aquele problema. O MES, ele vai fazer o quê? Ele vai conseguir enxugar um pouco esse tempo, porque a percepção da anomalia vai ser praticamente online, ele já aciona um andon que teve um problema, com isso você já aciona uma cadeia de ajuda e como você tem tudo conectado, né, os sistemas, você consegue chamar já qual que é o departamento que precisa vir. Análise de dados é mais fácil porque você tem todo um histórico, né? Todos os dados dentro do sistema, consegue entender se isso é um dado recorrente, o que foi feito naquele momento. Então, o teu tempo de solução do problema fica muito mais rápido. Porém, o MES, ele é ótimo, ele traz muitos benefícios, mas também tem alguns pré-requisitos que precisam estar implementados na manufatura antes da gente implementar o MES. E aqui cabe muito do que foi comentado tanto pelo Mário, o Rafael e ontem também com o César, a gente precisa ter uma rotina e procedimentos bem definidos, porque você precisa saber onde que eu vou coletar o dado, qual que é o meu gargalo, como é que eu vou tratar esses dados, que indicadores que eu vou utilizar, como é que é a minha rotina de tratativa de problemas, porque o MES, ele é um facilitador, mas ele não resolve o teu problema se você não souber como utilizar. Então, a tecnologia ela é muito boa, porém, você precisa, às vezes, começar com feijão do arroz lá, coleta de dados manual, treinar os operadores, definir a tua rotina de reuniões. Quando isso estiver bem estruturado, partir para automação. E por último, né, a gente vem com realmente esse passo tecnológico, né, que é o que a gente fala que a empresa vai começar a poder integrar um pouco mais e pensar na implementação daqueles 9 pilares. Então, o que é isso? É começar essa abrangência realmente end-to-end, né? Desde o que o meu cliente quer, qual que é a necessidade do cliente, como que eu vou transformar isso nas necessidades de produto, como que os meus colaboradores vão começar a entender o que o meu cliente quer, como é que eu vou desenvolver esses produtos e como é que eu vou operar de uma maneira mais eficiente, uma resposta mais rápida. Então, toda essa ligação, né, end-to-end é o que vai ser depois a integração e a aplicação dos demais pilares da indústria 4.0. Fazendo alguns comentários finais sobre o tema,
para a gente está muito claro que isso não é modismo, não é algo que veio só uma onda, né? É algo que veio para ficar e a gente só está no início dessa caminhada. Então, é algo que as empresas vão ter que, em algum momento, começar a dar esse primeiro passo. E também as pessoas vão precisar ser preparadas, né? Porque, como eu comentei, não é simplesmente colocar novas tecnologias, né? Não é simplesmente investir. Você primeiro precisa preparar as pessoas, porque elas vão continuar na organização e elas ainda continuam sendo a chave, né? Os tomadores de decisão. A tecnologia vai vir para simplificar e auxiliar. Sobre a tecnologia, também a gente vai precisar de muito mais expertise, né? Para o desenvolvimento e implantação dessas tecnologias. Então, é muito importante entender e buscar parceiros adequados para fazerem essa prestação de serviço, porque esse é um fator bem relevante para o sucesso da implementação. E, por fim, a mensagem que a gente quer trazer aqui é: organize a casa. Primeiro, entenda como é que está o teu processo, faça esses mapeamentos, utilize ferramentas básicas e já consagradas de Lean Manufacturing, WCM, Six Sigma, para a gente poder assegurar que quando a gente vier com a padronização, com as novas tecnologias, o teu processo já está estruturado, já está organizado e a tecnologia realmente vai trazer benefício. A gente teve alguns exemplos já de clientes que a gente passou, que, por exemplo, em algumas linhas, eles quiseram começar com uma linha piloto e colocar televisores e coletas de dados meio que online. Só que o problema é que eles não tinham nem a base, então aqueles dados geravam, mas eles nem sabiam o que fazer com os dados. As reuniões não utilizavam os dados, se a gente perguntava para o operador não sabia o que era aquele dado que estava sendo apresentado. Então, antes de partir para toda essa tecnologia, digitalização, conectividade entre as máquinas, a gente precisa entender e ter a gestão da rotina bem executada para a tecnologia realmente trazer os resultados. E agora, gente, eu vou passar para o André e para o Malucelli. Vocês podem ir enviando as perguntas, né, sobre o tema, para a gente realmente começar essa conversa e pegar um pouco da experiência deles sobre o tema. André e Malucelli, vocês estão ouvindo? Sim, perfeitamente. Tudo bom? Tudo ótimo, e vocês? Tudo certo. Vou começar aqui com algumas perguntas que chegaram, né? Qual que é, na visão de vocês, as bases que uma empresa precisa ter para poder iniciar essa jornada do 4.0? Bom, deixa eu começar, Malu. Vai lá, André, boa. Vou começar talvez pelo mais fácil, tá? E me apresentando, né? Eu e a Malucela, a gente trabalha junto na Whirlpool, eu sou responsável de operações, sou gerente sênior de operações da companhia e sou responsável pelo WCM, que é o sistema de manufatura da América Latina inteira. Então, eu acho que a primeira coisa é você ter um sistema de manufatura adequado, assim, qualquer estratégia que você usa como manufatura. Nós trabalhamos já com Lean e agora viemos para o WCM. Essa estratégia, ela vai te falar primeiro quais são as perguntas que você tem que responder. E dessas perguntas você tem que responder que se trata qual o tipo de ação ou de tecnologia que você vai buscar. E aí vem desde uma base, que é criar toda a base de fundação, vamos dizer assim, de construção desse sistema de metodologia, para depois entrar com ferramentas realmente de coisas mais avançadas. E aí eu até passo para o Malu, que ele já é responsável. A gente faz essa jogada lá na Whirlpool. Eu com o sistema de manufatura, o Malu com o sistema de automação, de implementação de novos mecanismos, etc., dentro da planta. E aí, Malu, queria também a tua opinião. Legal. Então, só já também aproveitando para me apresentar, né? Eu sou Malucelli, gerente sênior de engenharia industrial, responsável pelo programa de indústria 4.0 na LAR. E a gente faz essa jogada aqui, né? Como o André comentou. Respondendo a pergunta, eu vejo assim, né? A Ana foi muito assim feliz na nossa visão aqui do Whirlpool dos princípios para a implementação da indústria 4.0. Assim, está muito em linha com o que a gente faz também na Whirlpool, né? Quando fala em identificação dos desperdícios, no nosso caso é o programa de WCM que tem o principal foco em melhorar o nosso sistema de produção, talentos e qualificação, tecnologia simples, tudo isso são bases para que a gente consiga implementar com sucesso o programa de indústria 4.0. Eu só colocaria como um fundamento adicional a resposta à seguinte pergunta: por quê? Por que a gente quer aplicar a automação ou uma ferramenta, uma tecnologia, né? Então, esse é um princípio
bastante fundamental, que a gente levou um tempo para perceber o quão importante ela era depois de muitas aplicações, acertos e erros, os exemplos que a Ana também trouxe de coloca o dado, mas a gente não sabe direito para que ele vai ser usado, ou bota uma tecnologia porque é moda, depois ela cai no desuso. Então, esse é uma dos principais pontos de partida, sem deixar de fazer a conexão com a automação, porque o outro lado também de só fazer os porquês, mas também não estabelecer esse link claro, né, entre uma problemática de manufatura com uma solução que a tecnologia pode trazer, ela acaba se desconectando, né? Eu acho que esse é um princípio bem fundamental e eu acrescentaria aqui também a importância de pilotos, assim, acho que também é um bom ponto de partida, pequenos pilotos, pequenas experimentações que fazem com que essa jornada ela vá acontecendo, ela vai evoluindo, né? É um processo de muita construção, passo a passo, que começa com pequenos e bons pilotos. Tá. Outra pergunta que chegou aqui é quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram, né, nessa jornada aí do 4.0? E talvez alguma lição aprendida de alguma ferramenta que vocês pensaram que no primeiro momento daria resultado e não, isso aqui não faz sentido nesse momento, a gente precisa primeiro estabilizar alguma parte do processo e depois migrar. Talvez se vocês puderem também compartilhar alguma lição aprendida. Eu acho que de implementação, eu posso listar alguns, né? Os principais deles hoje qualificação e talento qualificado certamente é um deles, é um desafio que está todo mundo aprendendo, né? Um campo novo de experimentação. O próprio uso das tecnologias e aplicação das tecnologias. Então, quando a gente fala de robô colaborativo, por exemplo, é um dos grandes desafios nossos, não como o robô colaborativo em si, isso está bem disponível e difundido já no mercado, mas entender a importância de fazer um desenvolvimento da sua aplicação no chão de fábrica. Esse é um aprendizado que a gente tem tido já ao longo aí de alguns anos e a gente tem aprendido muito, né? Inclusive a importância daí volta, né? De ter clareza do porquê, do como para poder fazer um desenvolvimento. Então, esse certamente é um desafio. E um outro ainda falando de tecnologia, pegando o teu gancho também, Ana, é o próprio uso do MES e a importância do sequenciamento de fábrica, né? E volta daí também essa jogada que a gente faz lá na Whirlpool, né, com o André. Então, até acho que vale, André, complementar aqui esse ponto, porque quando a gente entrou com a automação nas linhas de montagem, a gente já entra pensando em sequenciamento correto e como que isso se integra com o MES. Só que isso tudo tem um requisito logístico muito forte. E o André, além das funções que ele tem, ele também é responsável pela logística. Então, no final das contas, essa integração ela também acabou sendo um grande desafio para a gente. Calma aí, André, acho que teu... Calma aí, acho que precisa liberar o áudio ali do André. Pronto. Obrigada. Deixa eu adicionar, e aí eu vou adicionar um negócio, né, que todo mundo olha para a gente e acha assim, pô, um monte de exemplo lá e não fala nossos erros, né? Os nossos tropeços. E eu vou mostrar um pouco, não é um tropeço, mas um sofrimento adicional que a gente tem agora nesses últimos períodos. O Malucelli falou um negócio muito bacana, assim. Tem uma parte de base que você fala de coleta de dados que é super importante. E aí, que nem você disse, né? Tem que começar do chão de fábrica do operador entender as informações. Então, hoje a gente tem um trabalho muito forte que o time do Malucelli está fazendo de coleta de dados, e aí eu estou falando coleta de dados para entendimento de perdas nas áreas de montagem, fabricação e etc., até informações que abastecem depois áreas de logística e fornecedores ao mesmo tempo, né? Então, quando eu trato sempre o conceito de Golden Zone, que é onde o operador trabalha para trás, eu tenho que fazer com que aquilo seja o mais simplificado possível. E hoje nossas linhas de montagem, elas trabalham com tempos de recuo com menor que 15 minutos. Então, o nível de reposição de material e esse material vindo de forma sequenciada, ela é um grande desafio nosso como logística. E para isso a gente usou muito da automação de sequenciamento. Hoje eu tenho uma linha de montagem na fábrica que ela é abastecida, pelo menos em 70% dela com AGVs, com shooters, que ela cai direto na linha de montagem de forma sequenciada.
Então, é uma informação que tem que ser muito precisa com uma série de variações que existem nas linhas, porque elas não têm uma sequência muito clara e elas podem mudar de sequência ao longo do processo. Então, hoje a gente aprendeu no meio de um ramp-up, de uma linha de montagem, com alguns sofrimentos, com o time mergulhado na linha de montagem, onde a gente podia ter usado um simulador antes, a gente não tinha esse know-how muito definido dentro da planta. Usamos o simulador de forma reativa e que hoje me desenha uma situação proativa no futuro de uma outra mudança de linha de montagem. Então, se eu for pegar um aprendizado nesse caso, eu deveria ter feito o desenvolvimento de simulação antes de viradas de linha do que eu estou fazendo agora com um processo extremamente complexo. Então, de uma pergunta que nós tínhamos como logística, que eu precisava, e montagem, né? Que eu precisava sequenciar, deixar um bordo de linha mais adequado, simplificar a operação e reduzir perdas de não agregadora de valor do operador ou de handle steps, eu precisaria fazer esse tipo de implementação. Para isso, tão complexo, um negócio tão complexo, a simulação teria me ajudado, feito eu ter um ramp-up vertical muito melhor do que aquilo que nós fizemos. Então, acertar essas sequências é uma jogada que a gente tenta planejar ao longo do tempo. Então, se você for ver o roadmap da Whirlpool de Indústria 4.0, ele vai até 2035, que nós temos mapeados, mas esse ajuste fino na implementação, a gente ainda aprende todas as vezes. Tá? Sim. Outra pergunta aqui, como é que foi a estratégia de vocês para fazer essa implementação? Vocês começaram com linhas pilotos, área piloto, ou como é que vocês fizeram essa estratégia? Tá, deixa eu te colocar aí, Malu, você me dá o direito do WCM, tá? Esse é um drive da estratégia principal da Whirlpool, que é o WCM. Então, é um modelo de manufatura, a estratégia está toda baseada em WCM, e o WCM ele te traz sempre por priorização. Então, um primeiro ponto que a gente tem quando eu falo de priorização de indústria 4.0, ele sempre vai estar relacionado, primeiro, à segurança, então é a segurança do trabalho, segundo é qualidade, e aí está muito atrelado com controle de processo, etc., versus produto, então a gente olha processos e tendências, e depois a gente vai para uma linha de custos. Então, nós temos matrizes dentro da planta que me falam quais são as priorizações em termos de segurança, qualidade e custo. E quando eu olho principalmente para custo, ele vai trabalhar as principais perdas. E dentro das principais perdas, até de uma sequência que a gente chama de desdobramento de custo dentro da fábrica, eu preciso ter um data collection muito preciso. Tá? E por que disso? Para que eu tome, Crim, você foi muito feliz na tua apresentação, que eu tome ações rápidas, assim, que eu consiga identificar minhas falhas rápidas e tome as medidas que são de help chain que são adequadas. Então, as priorizações elas vêm todas com base naquilo que é o primeiro princípio do WCM, que é priorização. Então, usando essa estratégia de manufatura, a gente faz essas priorizações. E aí a segunda resposta é sim. Essas priorizações elas são com bases em áreas modelos. E essas áreas modelos elas vêm de piores perdas. Então, por exemplo, quando eu falo de safety, é onde historicamente, através de uma matriz de segurança, eu tenho a minha pior área em termos de segurança. Para a qualidade, o mesmo princípio, e para outras áreas de custo, que envolvem montagem, fabricação, exatamente a mesma coisa em termos de perda. Então, todas as priorizações são feitas com base em matriz de perda, do pior para o melhor. Tá. E como é que vocês conseguem? Isso é algo global que vocês seguem ou vocês conseguem ter autonomia dentro da própria planta, né? Tipo, a planta do Brasil consegue tomar autonomia para desenhar o próprio roadmap dela de indústria 4.0 ou isso é algo que veio global de vocês? Tá. Aí se eu vou fazer um jogar com o Malu. O WCM é uma estratégia global da Whirlpool. A Whirlpool como um todo tem o mesmo sistema, então usa os mesmos princípios. Então, esse é um ponto principal. Globalmente, o Malucelli também discute com o time global essas priorizações mais macro, né? Quando eu vou para o micro, a gente tem a nossa e cada planta da Whirlpool ao redor do mundo está numa fase diferente de implementação. Então, a gente segue um roadmap macro e dentro da sua situação atual e naquela sequência que foi definida, você tem autonomia de implementação ou não. Então, por exemplo, quando a gente fala de MII, qual é o modelo que a gente vai usar de MSE, etc., o Malucelli tem essas instruções globalmente para que a gente já faça isso tudo dentro de um padrão. Mas se eu estou mais avançado ou mais atrasado em relação à América do Norte, Europa, Ásia, etc., aí cada região vai pilotando conforme sua necessidade. Tá. É isso aí. E complementando, né? Essa priorização
que o WCM ajuda a gente, ajuda a dar a direção, né? De onde focar, qual desperdício eliminar, qual linha, qual área piloto, ela é fundamental para a priorização da estratégia de indústria 4.0. Então, qual tecnologia a gente vai priorizar, quais pilotos, quais competências, né? No nosso caso, a gente tem uma integração muito forte com um dos pilares de WCM, que é o EM, que é o pilar chamado Early Equipment Management, né? Que é a gestão antecipada de equipamentos. Então, essa gestão antecipada dos equipamentos ajuda a gente a priorizar as tecnologias que precisam ser aplicadas nas máquinas e nas linhas de montagem, para que a gente consiga entregar o valor que o WCM está apontando. Porque senão fica só reativo também, né? Então, ter essa visão clara do WCM. Olhar o plano de fábrica mesmo que está acontecendo para as máquinas novas. Ele é fundamental para entender quais são as tecnologias que a gente vai ter que aplicar nos equipamentos para poder fazer uma transformação com base no que vem de novo, né? E aí, no nosso caso, a gente priorizou teste avançado, é uma das tecnologias que a gente considera como prioridade, né? E aí a gente empacota testes avançados com uma série de soluções técnicas para melhorar os testes. Então, teste a laser, medição avançada, integração com o espectrômetro. Então, como garantir que a gente tenha testes que traguem a qualidade que a gente espera, né? MES, né? Integração com o nosso a gente usa o MAI, né, que é a base SAP hoje, como o nosso MES também foi uma das prioridades. Sequenciamento também foi uma das dores que a gente também definiu como prioridade. E isso tudo vem com muita tentativa e erro sendo aplicado, e hoje a gente evoluindo cada dia, um dia após o outro. Teve uma outra pergunta aqui que eu acho que alguém já deve ter feito alguma visita aí na Whirlpool há algum tempo. Eles comentaram assim, vocês estão com, eu não sei quanto tempo que a Whirlpool já está com WCM, mas a Whirlpool há muito tempo e ainda deve ser referência na área de Lean Manufacturing, né? Como é que as ferramentas do Lean também ajudaram vocês nessa caminhada do WCM e benefício para o 4.0? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Todo mundo fala Lean, WCM, muda. Para mim, tudo que você faz para melhorar a produtividade, qualidade, segurança é Lean, tá? Independente do nome que você dê para isso. A otimização de processo, para mim, é Lean. E alguém deu o nome de Lean no passado e isso foi mudando. O WCM sim, também não deixa de ser Lean. Tá? O WCM ou Lean, que seja, ele dá os princípios. Então, qual o princípio que eu tenho? Eu tenho um princípio hoje, por exemplo, partindo de montagem, para quem vê, quem pôde visitar a gente, de usar o meu conceito de Golden Zone, Strike Zone. Então, eu trazer para o meu operador o conceito de One Motion. Eu tenho que colocar ele, que ele receba a peça na mão dele na sequência certa, numa altura correta de ombro, numa distância correta de ângulo, que ele faça uma movimentação única para colocar no produto. Esse é o que o Lean traz como princípio. O como você faz isso chegar para lá vai depender de algumas tecnologias. Então, como o Malucelli falou de sequenciamento, né, o que a gente está tratando. Hoje eu tenho uma caixa onde eu tenho todos os materiais, né, em pequenos contenedores, às vezes o item é maior, mas que ele chega na frente do operador através de sistemas de garçom, que são elementos pneumáticos ou mecânicos, de vai e volta sensoriado, e que de lá para trás gera uma informação para o almoxarifado que traz num AGV, com um shooter que encosta direto no flow rack e entrega sem que ninguém toque a mão no produto. Então, o princípio do Lean é o que você tem que fazer. O como você está fazendo é uma parte que a gente usa de recurso que pode vir da indústria 4.0. A gente pode vir até de coisas mais simples de low cost automation, né? Como conhecido no Lean do Karakuri, que você faz isso através de diferenças de nível, né? Usando a gravidade, diferenças de peso, que ela é mais simples e mais barata de low cost automation. Então, o Lean ou o WCM, ele te traz o princípio, o como você vai fazer, o meio, a indústria 4.0, essas tecnologias podem ajudar bastante a gente. Tá? Ótimo, acho que ótimo ponto aí, André. Uma pergunta também aqui, quem que é a inspiração e benchmark para a Whirlpool em indústria 4.0? Hoje a gente tem algumas, assim, né? Mas eu destacaria a Siemens, é uma das referências que a gente tem. A Bosch também tem bons exemplos, mas são empresas que são mais voltadas à tecnologia mesmo, né? Elas têm uma base de tecnologia muito forte.
E aí, olhando um pouco mais montadora, a gente tem uma boa referência aqui, que é a Porsche, né? Eu e o André, a gente esteve na fábrica da Alemanha já, lá em Stuttgart, para conhecer um pouco das plantas lá, como é que elas operam. E a gente falou várias vezes aqui de sequenciamento, e uma das inspirações, eu acho que a principal inspiração que a gente tem hoje é o sequenciamento da fábrica da Porsche na Alemanha, né? Então, a gente vê a importância de ter uma área de sequenciamento, de ter a formação dos kits, o entendimento da importância do MES, de novo, né, para conectar isso tudo. Então, certamente, a Porsche também é uma das referências que a gente tem. A gente tem também agora um desafio recente, até dado pela nossa diretora sênior aqui da região, que é a gente começar agora a fazer comparação com o que a gente chama de Best Virtual Plant. Já tem essa referência no WCM, né? Já tem, olhando todas as plantas da Whirlpool, imaginando assim, né, que cada planta tem uma boa prática, então ela tem um score, uma pontuação boa em algum tema. Então a gente seta isso como referência, pegando o melhor de cada planta e todo mundo tenta chegar lá com aquela referência. Agora a gente está começando a trabalhar nisso também para a indústria 4.0, para fazer uma referência interna. Então a ideia nossa agora é tangibilizar um pouco disso que eu falei, né, das referências externas, comparar com as internas e a gente poder daí desenhar um roadmap que não seja só conceitual do que a gente espera aqui na região, mas do que a gente também enxerga como o melhor que existe no mundo. Uhum. Ana, você me permite adicionar sem resposta do Malucelli? Claro. Para mim, essa pergunta é super perigosa, tá? E eu vou te explicar o porquê. Assim, o Malu falou de algumas referências que a gente tem, realmente impressiona. Quando você vai numa Porsche, você vê a construção do motor, e do motor, o AGV leva o motor, pega o elevador sozinho, sobe e vai para outro andar, levar o motor para a mão do cara. É um negócio impressionante. Para mim, a grande pergunta é assim, de inspiração a gente tem bastante. De referência e benchmark, para mim, depende. Se eu colocar toda aquela inspiração que traz a Porsche para dentro da Whirlpool, talvez ela se torne uma fábrica inviável, insustentável, porque eu jogo o custo de depreciação dela lá para cima e ela não se justifica ao longo do tempo. Então, é muito ainda de quais são as respostas que você precisa para os seus problemas, para as perguntas que você precisa de aplicação. Então, como aplicação e como solução para alguns pontos seja de movimentação, sequenciamento, de cheque componente, de robô colaborativo. Eu já entrei em fábricas de chassi, de montadora, que ela não tem energia de luz, né? Não tem energia elétrica, como luz acesa, porque ela é toda robotizada a parte de solda. Então, assim, o quanto isso é sustentável, quanto não é, para o tipo do negócio. Então, inspirações de como foram aplicadas, elas são muito bacanas. Assim, o que aplicar para você, para o teu tipo de negócio e para a tua necessidade é outra. André, acho que perfeito, porque é importante a gente ter essa referência, né? Saber onde a gente quer chegar, mas não adianta simplesmente, aquele exemplo também que eu comentei na apresentação, não adianta simplesmente trazer alguma tecnologia que para o teu negócio não faz sentido e você vai, no fim, às vezes até aumentar mais o teu custo, né? Exatamente isso. Você fica, às vezes, com um custo fixo enorme, de depreciação enorme, que não se sustenta. Exato. Ana, eu posso exemplificar aqui um pouco do que o André falou, compartilhando uma Pode, tela claro. também. Pode. Como que eu faço para... Tem no meio aí, um share screen, um verde aí. Um verdinho, Malu. Aqui, tô. Uhum. Ó, esse aqui, você já deve ver minha tela. Tá enxergando a minha tela? Agora sim. Tá dando para ver bem, né? Tá carregando. Calma, agora deu. Ótimo. Ó, esse é o framework que a gente usa, que traz um pouco disso que a gente está falando do porquê, né? Qual é a aplicação que a gente espera, né? Igual o André falou, tem várias inspirações, práticas, e o perigo é a gente se perder em meio a isso tudo, né? Sim. Então, o que a gente usa como referência aqui? É realmente ter um repositório, um local, uma base de informação que ajuda a gente a responder principalmente essa primeira pergunta aqui, né? Que é o why. Quais são as minhas dores? Quais são os pain points que a gente tem identificado na fábrica? Né? Seja de custo, de segurança, qualidade, o que a gente precisa resolver, né? Como a gente vai trabalhar, né? E quem vai ajudar a gente a desenvolver aquela solução, né? É uma tecnologia nova, é algo que já existe, é copiado de outra região, é na Porsche, é na Siemens. Então, como, né? Qual é a competência? E aí, o que de fato a gente precisa fazer? Vira um projeto, né? Só que essa referência que a gente trabalha,
ela ajuda a gente a definir o pipeline de projetos, mas a gente parte do princípio que a gente tem esses 6 modelos aqui já consolidados, tá? Eu vou falar super rapidamente. O primeiro Sim. é justamente o que você comentou no início ali, Joana, de trazer valor, né? Encurtar o tempo de resposta aos problemas da fábrica. Então, é um framework usado, a gente usa o modelo da Catec como referência, né, para trabalhar em cima disso, mas entre um problema que acontece na fábrica e o tempo de efetividade da solução, ele tem que ser muito curto. Aí a gente tem, né, com base nisso, as tecnologias mapeadas, que a gente já tem competências que não tem competência. Nesse momento, a gente está fazendo uma avaliação, começando uma avaliação de maturidade das tecnologias, exemplo de robô colaborativo, né? Então, como maduro a gente está? A gente já está apto a desenvolver coisas novas ou ainda estamos copiando de outras regiões, né? Um link muito claro das maturidades das tecnologias com o WCM, então essa é a conversa que eu e o André a gente sempre faz, né? Então, evolui na maturidade da indústria 4.0 junto com a maturidade do WCM, e aí, com isso, né, com essa base aqui, digamos, conceitual, técnica, de informação tecnológica e tudo mais, a gente começa, de fato, a partir para esse lado direito, que é o mapeamento da evolução. Então, a gente tem um acompanhamento, uma meta aqui, né, nesse caso, até 2025, olhando o quão maduro, o quão perto a gente está do nosso target, né? E a gente não faz só isso em relação à implementação, faz em relação à maturidade deles. Então, não é só definir se a gente é maduro ou não, é o quão longe a gente está dessa maturidade. E em cima disso, a gente tem um roadmap integrado para poder garantir que toda essa execução aconteça bem. Então, a gente está em fase agora de consolidar essa visão, né? Principalmente na construção da matriz 3W, a gente tem mais de 300 projetos aqui mapeados. E o grande trabalho aqui é priorizar, né? Tem tanta... Quem nunca recebeu mensagem no aplicativo e já compartilha e aí cai naquela vontade do bem, assim, de querer já aplicar, né? Mas Sim. se você aplica sem uma problemática, vira um baita de um desperdício, né? Então, acho que aqui exemplifica um pouco do que a gente está Não, comentando. acho que foi excelente. Trouxe uma visão e complementou realmente o que vocês estavam comentando antes, né? De primeiro entender o que faz sentido para o negócio e depois trazer para a prática e implementar, né? Teve mais uma pergunta que chegou aqui agora, desses 9 pilares que a gente comentou ali, passou rapidamente da indústria 4.0, quais são os 3 principais que vocês acham, que vocês entendem que deve começar a implementação? Então, eu posso até ajudar pensando da seguinte forma: dos 9 que tem lá, eu resumiria em 4, viu, pessoal? Eu resumiria em coleta de dados, IoT, inteligência artificial e Cyber Physical Systems, que são 4 grandes pacotes, assim, né, Uhum. que a gente usa como referência. Aqui, eu vou começar até de trás para frente. Eu ainda não focaria em Cyber Physical Systems, que ele é meio que a evolução de toda a coleta de dados, como que você planeja a fábrica para o futuro, e aí começa a realidade aumentada em alguns casos. Então, não começaria por aqui. Inteligência artificial também já é uma tecnologia um pouco mais avançada, do ponto de vista de análise de dados que a gente já tem coletado, tem trabalhado, inclusive com a problemática. E aí eu trabalharia no foco em 2 tecnologias principais, que é o Data Collection e o IoT, né? Então, pensando ainda de uma forma macro aqui, né? Bem Uhum. relacionada à indústria 4.0 mesmo, assim. Então, garantir que a gente tem devices, aplicativos, máquinas, equipamentos que já tenham a predisposição a serem conectados, isso é fundamental, né? E aí caminhar junto com uma base de coleta de dados mesmo, né? Então, eu colocaria essas 2 frentes como principais, mas junto com isso, aplicações pontuais. Então, não deixaria de fazer aplicação de robô colaborativo, né? Uhum. Mas com foco no uso. Não deixaria de ter alguns testes avançados, com uma câmera, laser, mas também com uma aplicação específica. Então, de novo, aqui volta na história da priorização. Né? Então, Sim. com cenário geral, IoT Data Collection, e com aplicação de tecnologias específicas de acordo com a necessidade. E aí, o leque aí é gigante, né? É gigante. Drones, Sim. como é que vai? Ótimo. Como é que vocês estão fazendo para integrar, né, o WCM Indústria 4.0 com os seus colaboradores? E também treinar e passar esses conceitos para o pessoal.
Quer começar por WCM, André? Deixa eu começar com o WCM. Tem uma parte que é envolvimento que é muito forte do WCM, né? Quando a gente fala assim, envolver as pessoas na solução dos problemas. Então, quando a gente envolve o máximo possível dos colaboradores no problema e eles ajudam e entendem uma solução e que essa solução possa vir de uma tecnologia diferente, fica mais fácil essa implementação. Depois que o Malucelli falou, preciso ter um know-how maior até para manutenção de desse sistema que a gente coloca, que é parte depois da sustentabilidade dessa implementação. Hoje é um negócio mais tranquilo, pessoal. Acaba vendo um AGV que ele começa, por exemplo, um AGV andando na fábrica, que às vezes ele começa a ser que é um robozinho, mas um bicho de outro mundo. E hoje ele é super respeitado, né? O AGV, Sim, já sabe. Não faz nada e até as pessoas se sente até legal, né? Você trabalhando do lado de uma fábrica super tecnológica. Então, vê que você está indo para um modelo realmente cada vez mais futurístico ou que realmente esteja fazendo os investimentos da aplicação. O grande ponto para mim é sempre que o colaborador ele enxerga o benefício da implementação, ele é positivo. Então, tem soluções nossas que eu tinha postos de trabalho que a gente categorizava ele como um posto vermelho de ergonomia e a gente não conseguia achar uma solução para aquele posto. E dentro dele nós fizemos, por exemplo, o uso de um robô colaborativo que é super bem valorizado pela operação. Então, a hora que a operação consegue enxergar o benefício nele, ele sempre é bem-vindo. Tá? E ele deixa de ser aquele negócio de outro mundo que Sim, era ela coisa faz parte, né, do dia a dia. Começa a fazer parte da operação dele. Outra pergunta aqui, quais são os primeiros benefícios percebidos pela Whirlpool com o 4.0 e mais ou menos quanto tempo levou para vocês terem mais ou menos o payback médio dessa iniciativa? Eu acho que aqui eu vou usar o exemplo de um projeto que serviu para dar muita clareza do benefício, que foi um projeto que a gente chamou de Storm, em 2017. Foi o primeiro exemplo de aplicação integrada de tecnologias que estão relacionadas à indústria 4.0. E assim, olhando o payback de um projeto de mais de 20 milhões de dólares, foi grande o projeto, mas isso não tinha somente a parte de tecnologia, tinha a parte de produtos, também outras coisas. O payback que a gente considerou específico para a aplicação da linha girou em torno de 3 anos e meio, 4 anos, mas ele foi bom, né? A gente considera um investimento estrutural como esse um payback bom de 3 anos e meio, por conta da conexão que a gente fez na linha de montagem com a área de fabricação em um equipamento que permitiu que a gente eliminasse uma série de desperdícios na fábrica. Então, para mim, ele é um bom exemplo do que a gente chama de tecnologias de indústria 4.0 com digital manufacturing. Ou seja, a gente conseguiu nesse projeto fazer uma integração de produto e processo de manufatura. Então, para dar um exemplo aqui, a gente fabricava a capa externa do refrigerador de um lado da fábrica e a linha de montagem ficava do outro lado da fábrica. Então, imagine que a quantidade de movimentação de material, a capa ia para pintura, com isso tinha desperdício de movimentação, qualidade, scrap, inventário, uma série de coisas, e muita quebra na programação e na sequência da linha. Então, a gente montava exatamente o que estava sendo fabricado na fabricação. Com esse projeto, a gente fez uma integração completa, linha de montagem com fabricação, uma do ladinho da outra, com toda a tecnologia de integração dessa linha. Então, acho que esse exemplo ele remete àquela história também do desperdício. Acho que foi o primeiro ponto que tu trouxe, né, Ana, de enxergar o desperdício, encurtar o fluxo, para que a gente consiga ver valor nessa integração de tecnologia. Ótimo. Acho Então, que é um bom exemplo também. Só adicionando aí, você viu tudo que ele falou é requisito de Lean, de WCM, do que for. Eu acho que a próxima pergunta, até, desculpa interromper, André, que talvez complemente a tua resposta, é o que de Lean a empresa precisa ter implementado, né? O que é o básico de ferramenta que ela precisa ter para pensar em 4.0?
Tem algumas ferramentas de base, né? Acho que para mim o Lean é aquele negócio, eu sempre falo, você tem muita coisa de ver e agir quando você vai no mato alto, você pega seus desperdícios, que você pode fazer antes de fazer um investimento tão alto quanto numa indústria 4.0, né? Uhum. Esse que o Malucelli falou é um que você vê pelos valores, apesar de ter produto no meio, tem compra de uma máquina nova, mudança do conceito do produto, que são também requisitos de Lean que a gente tinha para facilitar a montagem, né? Mas o ponto que tem que olhar é, mais uma vez, as perguntas que você precisa responder. O Malucelli falou, eu tinha problema de fluxo, tinha problema de conexão, e aí vai na parte de cima do VSM, né? Do fluxo de informações, não batia com o de material, eu tinha um problema de scrap por movimentação, um número excessivo de handle steps, etc. Quando eu pego tudo isso, faço um desenho do novo VSM e conecto um processo no outro, eu consigo ver como eu posso solucionar através de uma indústria 4.0, que foi todo o exemplo que o Malucelli deu. Então, assim, um conceito mínimo de VSM, entender o que é estado atual, corrente, né? E onde você quer chegar, é o mínimo que a gente precisa ter para poder implementar qualquer coisa em termos de WCM, de indústria 4.0. Então, eu não preciso ter ferramentas de WCM ou de Lean extremamente precisas, mas precisa saber o que você precisa responder. Senão ele ia colocar um robô, talvez, lá numa área de fabricação que não ia resolver nada para ele. Não faz sentido Ele no fez momento. o negócio e nós mudamos o pacemaker da fábrica, fez a conexão direta, a informação do pacemaker já vai para a logística, isso já faz vir um material sequenciado, então uma coisa vem acarretando a outra dentro de um grande VSM. Entendi. E como é que é o envolvimento assim da alta direção nesse ponto da indústria 4.0? O pessoal, como é que também isso é implementado numa indústria menor, assim, né, de médio e pequeno porte? Como é que vocês veem que precisa ser o envolvimento da alta direção para que imagina uma empresa que ainda não tem nada de 4.0, né? O que ela precisa se preparar e o envolvimento da direção para poder começar com esse roadmap? O patrocínio ele é fundamental. Assim, a gente vê que na nossa companhia, né, toda a liderança sênior ela é patrocinadora total do programa e ela vem investindo muito no conhecimento de toda a liderança para que a gente consiga entender os benefícios das tecnologias, né? Pensando aqui numa empresa pequena, que é a segunda pergunta, continua sendo válido, né? Com certeza o patrocínio tem que começar de cima, até para poder priorizar os investimentos. A gente fala de investimentos muito altos, assim, né? Tem desde aplicações pequenas até estruturais, que são investimentos maciços. Mas, ao mesmo tempo, uma alta liderança que tem um mindset de pequenas aplicações incrementais, sabe? Uhum. Então, eu vejo essas duas coisas, assim, um mindset de aplicação incremental conectadas a uma abordagem lean, enxuta, né, para não ter desperdício. Ao mesmo tempo, uma visão também de longo prazo que consiga dar essa visão, né, de onde a companhia vai chegar, né? Eu acho que esse equilíbrio entre prática e a visão de longo prazo ela é fundamental para a alta liderança. Uhum, excelente. Pessoal, tem mais algumas perguntas aqui, mas o André e o Malucelli, eles têm reunião agora às 8 horas, então o que chegar, eu converso com eles depois, a gente pode mandar por e-mail e responder por e-mail, mas eu acho que trouxe realmente o que vocês passaram na prática, os exemplos, lições aprendidas, eu acho que deu para dar uma boa troca de experiência com todo mundo. Realmente, muito obrigada aí pelo tempo de vocês, sei que vocês estão casa cheia, demanda sobre vendidos, né? Então, conseguiram esse tempo para trabalhar com a gente. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer a gente ter essa conversa hoje à noite. Obrigado vocês, Ana, mais uma vez aí pelo convite, pela oportunidade. Para a gente é sempre bom dividir nosso trabalho, né? Os nossos erros e nossos acertos. A gente gosta de dividir porque, ao mesmo tempo, a gente recebe isso dos outros. Então, por exemplo, a Embraco, que é uma empresa também aqui da cidade, ajudou um monte a gente no kickoff de WCM, a Unilever, outras empresas que a gente visita. Então, essa divisão, essa forma de dividir experiências, não só os acertos, mas também os erros, faz a gente eliminar algumas pedras na nossa frente no futuro. Então, a gente faz questão também de poder ajudar não só com os nossos acertos, mas também com os nossos erros. Não, assim acho que como foi bem importante. ajudaram, né? Vocês desculpam realmente que a gente tem um hard time às 8 horas, eu e o Malucelli, mas eu faço questão de depois ver essas perguntas, responder uma a uma para vocês aí, e vocês poderem dividir com todo o grupo que está assistindo.
Não, tá certo. Muito obrigada, André. Obrigada, Malucelli. Pessoal, vou pedir para quem ainda está na apresentação, pedir para vocês mais uns 5 minutos, que a gente só tem mais duas. Desculpa, Malucelli, você quer comentar aí também? Desculpa, acho que você estava sem o áudio, né? Voltou? Ah, eu acho que te cortaram o áudio. Calma aí, já vão te liberar. Não estão querendo deixar você falar. Voltou? Começou? Agora foi. Ah, Nossa, foi. Desculpa. obrigado pelo convite, Ana, e também estou super aberto, assim, quem tiver dúvida, pergunta, mandar uma nota, pode ser de Ana, diretamente para mim, LinkedIn. Então, fiquem super à vontade, que essa troca de experiência ela é fundamental, assim. Não, foi ótimo, realmente. Acho que vocês trouxeram grandes insights, assim, e contar a experiência de vocês, essa lição aprendida foi excelente. Muito obrigada mesmo pelo tempo. Tá certo? Pessoal que está participando com a gente, eu queria fazer um último convite, né? O objetivo da minissérie foi a gente trazer aí esses 4 módulos, trazendo conceitos, né, de gestão industrial. E o que a gente queria proporcionar também para os participantes é o que a gente está chamando de assessment em gestão industrial. Então, se vocês puderem participar, é só escanear o QR Code que está aqui do lado. São algumas perguntas rápidas, não leva aí mais de 5 minutos. Elas já são de múltipla escolha. Isso vai nos proporcionar a gente poder trazer alguns insights adicionais ainda para o negócio de vocês e realmente direcionado para cada realidade de negócio. Então, se vocês puderem compartilhar e fazer esse link, para a gente é bem importante, para a gente poder depois dar algum retorno e também alguns insights adicionais para todo mundo. Então, eu vou deixar aqui o QR Code para vocês escanearem e participarem com a gente. E também lembrando, a gente vai enviar agora no chat também, eu envio amanhã por e-mail. Semana que vem a gente vai estar realizando o treinamento em métodos e tempos. E quem participou da minissérie, ela vai ganhar um desconto bem significativo de 40% na realização desse treinamento. Então, tem um código de desconto, a gente vai enviar aqui no chat agora e o link de inscrição. Então, para quem tiver interesse em conhecer mais sobre métodos e tempos, as ferramentas de cronoanálise, MTM, a gente vai fazer esse treinamento semana que vem e quem participou aqui com a gente, né, nesses 4 dias, vai ganhar esse desconto. Então, a gente manda depois aqui no chat também. Eu vou deixar aberto aqui o link, né, para vocês, para escanearem e participarem aqui do assessment. Agradeço todo mundo. Obrigada por compartilharem com a gente esses 4 dias, por estarem participando. E eu vou deixar aqui aberto para vocês. Vou mandar o código aqui. Participei da minissérie.